Graça e paz, né, meus amados e queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para podermos trazer a mensagem profética para a sua vida. É um imenso prazer, uma imensa alegria podermos ser útil para o seu crescimento espiritual. Estamos falando sobre o fruir do avivamento. Eita! Hoje estamos completando 102 mensagens sobre esse assunto. Pense, temos mais mensagem ainda. Então pense o que Deus tem de interesse nisso tudo. Começamos a pregar essa mensagem no dia 9 de julho. Você entra no meu canal e lá vai estar a playlist de julho. Você entra no dia 9 e aí você vai ver de lá para cá, aí falando sobre o fluir do avivamento. Hoje o tema é a segunda parte do tema interessantíssimo também, que é aquele tipo de tema que muitas pessoas não dão muita importância, né? Porque isso não é pecado. Como eu falei na mensagem anterior, aquilo que achamos que não é pecado é justamente o que está atrapalhando a igreja hoje. Vamos lá? O tema é Nos Bons Velhos Tempos. Hoje é a parte 2, né? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: Porque ainda sois carnais, entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelo que crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ainda, 1 Tessalonicenses, vamos lá, vamos dar contínuo aí, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Agora, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então está aqui essas passagens bíblicas para o nosso crescimento espiritual. Estamos falando sobre aqueles bons e velhos tempos que a gente gosta muito de lembrar. Eu lembro não para poder viver hoje, eu lembro como para poder servir de base e de fundamento para eu poder crescer mais. Por exemplo, o meu antigo pastor, né, ele já é falecido e eu tenho ele como base do meu ministério. Né, ele me estimulou fé, ele me estimulou perseverança, ele me estimulou o que é ser um missionário propriamente dito. E eu consegui, né, alcançar alguns objetivos, como tem outros para ser alcançado, mediante os meus velhos pastores. Agora, referente a cultuar ao Senhor e à igreja, temos que tomar cuidado, porque os tempos mudam. E a gente precisa se adaptar a esse tempo. Eu sempre falei aqui, como falei na mensagem anterior, os princípios bíblicos não podem mudar, mas os restantes mudam. Isso é visível. E precisamos acreditar e viver nisso. Vamos lá? Sem uma avaliação completa e honesta dos fatores que influenciam atualmente a igreja, é fácil dar muito mais crédito aos líderes de outra época e culpar mais os do presente. Então, às vezes, achamos que os novos não estão andando segundo o curso que deveriam andar. Por quê? Pouca avaliação, a gente não avaliamos do que foi o passado, não avaliamos o que é hoje o presente.
e, consequentemente, a gente tende a julgá-los, tende a desprezá-los, né? É o que está acontecendo em alguns casos, em algumas igrejas hoje. Em muitos casos, as atitudes são totalmente injustas e erradas. De fato, se a igreja está numa região que não é de fácil crescimento, vocês devem ser gratos por líderes que estão dispostos a servir nesse difícil cenário. Esses líderes, de muitas maneiras, precisam e merecem sua apreciação, encorajamento e apoio, muito mais do que aqueles que se encontram nas áreas mais fáceis de trabalhar, porque as igrejas estão crescendo rapidamente. Vamos fazer essa avaliação. Vemos aí tantas pessoas que estão envolvidas em trabalhos difíceis aí fora aí, e a gente, na verdade, só valoriza aqueles que estão nas cidades, que estão numa situação, numa região onde é muito mais rápido o crescimento. Existem lugares, amados, que é complicado. Eu trabalhei em vários lugares que foi complicado o crescimento, pegando igreja com dificuldade, às vezes com liderança que já passaram por lá, que deixaram alguns problemas, e enfim, a gente tem que ter, né, a ajuda e o apoio e ter a apreciação daqueles que estão conosco. Então preciso que você faça essa autoavaliação a cada dia, meu amado, né? Um padrão semelhante é a impaciência com ministros jovens ou inexperientes, que simplesmente precisam de tempo para desenvolver e crescer. Queridos, vamos ter paciência com aqueles jovens que estão em processo de crescimento. Vamos respeitá-los porque são líderes. Vamos respeitá-los porque são pastores, são homens que aqui estão no topo da liderança. Mas o que acontece às vezes, a impaciência que faz com que a igreja ela quer logo mudança e todas as mudanças elas não são rápidas. As mudanças de Deus, elas sempre são gradativas, demoradas, né? De forma que Deus trabalhe iter por iter. O terrível danos que algumas igrejas produzam em ministros jovens ou sem experiência são indescritíveis com palavra. Usam, né? Eu sou mais velho que você tem que me respeitar. Ao contrário, amado, né? Se você tiver aí pastores mais novos que você, respeite eles, né? Respeite eles. E às vezes vimos pessoas usando aí a sua experiência de vida, vamos dizer assim, entre aspas, para poder menosprezar aí esses jovens que estão começando a sua carreira ministeriais. Por causa da falta de amabilidade de alguns, incontáveis jovens ministros e membros do staff têm sido feridos permanentemente ou até abandonaram o ministério. Em vez de nós estimularmos esses jovens a continuar o evangelho, aí reclamamos depois que existem jovens na droga, existem jovens na prostituição e assim por diante. Mas nós mesmos não valorizamos jovens que estão dentro das nossas igrejas, que estão crescendo, que estão ali para pastorear e ministrar sobre nós que somos mais velhos. Vamos tomar cuidado com isso. Deus vai cobrar isso grandemente, essas pessoas que não apreciam esses jovens. Então, vamos entender isso. A estatística chocante de hoje sobre estresses ministeriais sugere um sério abuso por parte de muitas igrejas, porque elas estão levando esses problemas e levando esse combate dentro das igrejas. E o dano ainda maior, ainda nas esposas, nos filhos desses pastores, que infelizmente também sofrem os seus danos. Daqui a pouquinho estaremos enviando outro vídeo. Então, fique ligado. Ainda estamos no terceiro ponto ainda do tema, bons velhos tempos. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética para a sua vida.